porque você esteve durante o julgamento. Sim. Ali, você participou de todos os dias. Como foi o julgamento deles? Como você hoje analisa? Foi um julgamento um pouco machista? Você acha que hoje seria diferente? Machista não nas pessoas que estavam ali, na própria sociedade um pouco mais. Hoje eu sinto que as pessoas têm um pouco mais de empatia a Elise, porque muito se mostrou também o quanto o Marcos Matsunaga era um homem assediador. Não estou dizendo para as mulheres saírem matando nem esquartejando. O que eu estou dizendo é que hoje você tem elementos que trazem um pouco mais de compaixão, de quase entendimento do que ela fez. Mas naquele momento, você acha que hoje seria o mesmo julgamento? Bom, eu estive, né, presente em todos os dias do julgamento. Eu, sempre que possível, eu costumava assistir a atuação dos meus colegas no plenário do júri. Eu trabalhei durante 10 anos no primeiro tribunal do júri. Esse caso, ele estava no 5º tribunal do júri, né? Então, não era o tribunal ao qual eu pertencia, onde eu atuava. Mas só que eu sempre gostei, não só de casos midiáticos, não, porque nem sempre os casos midiáticos são os mais interessantes para estudo, né? Eu, diga-se de passagem, nunca tive nenhum caso midiático e consigo trazer exemplo de 20, 30 casos extremamente interessantes. Não, você tem um caso midiático que a gente vai falar em breve, que eu não vou falar qual é ainda. Sim, esse foi midiático. A mídia podia ter explorado um pouco mais, né? Mas eu acho que também não explorou porque éramos outra sociedade. Pode Hoje ser. seria ainda mais forte, por isso que eu quero trazer. Pode ser. Vai ficar no suspense, vai entrar na hora certa. Pode ser. E hoje teria sido uma explosão, como foi literalmente o que aconteceu. Sim, pode ser. Então, eu costumava ir aos plenários, né? Como se aguardava ali um número muito grande na assistência, né? A plateia fosse uma plateia muito grande, ele foi realizado no plenário número 10, ali no Fórum da Barra Funda, que é um plenário enorme, justamente para dar um conforto maior para a imprensa e para os estudantes de direito, que, nesses casos, né, costumam aparecer para assistir. Mas eu gostaria até de dar um conselho para os estudantes de direito. Vão assistir aos plenários do júri, independente da mídia, dar cobertura a esses casos, né? É sempre muito instrutivo, é sempre muito bom, muito interessante. E eu simplesmente tinha... Naquela época, a gente trabalhava muito com os processos físicos, né? Então, eu levava a minha pilha de processos, sentava sempre nos plenários e ficava assistindo para ver, né? Se aprendia também um pouco mais com a atuação de advogados e de colegas. E eu vi assim, uma defesa extremamente bem preparada, né? O promotor de justiça dispensa qualquer comentário, a atuação. O doutor Cossenzo é um promotor de justiça com larga experiência, um amigo pessoal que eu tenho ainda no Ministério Público, procurador de justiça atualmente. Foram, se eu não me engano, Beto, eu não quero errar, mas, se eu não me engano, foram 10 dias de julgamento. Foram 10 dias, né? Exatos 10 dias. Só para que as pessoas entendam como é o trabalho do júri, no 7º dia, nós ficamos sabendo que a mãe do promotor de justiça havia falecido. Só que a família optou por não informá-lo. Por quê? Não se queria, vejam só, né, como se sacrifica o pessoal em prol, né, do coletivo. Porque os familiares entenderam que, pela importância daquele julgamento, né, e pelo gasto público que já tinha sido feito, porque é um gasto enorme. O julgamento pelo Tribunal do Júri, existe um gasto anterior ao plenário, durante o plenário, né? É dinheiro público, né?
E a esposa do Dr. Cossenzo, né, a Rita, uma amiga também que eu tenho, eles optaram por não comunicar o falecimento da mãe do promotor. Claro que já era uma senhora idosa, que estava acamada, não era um fato repentino, né? Era um desenlace que já foi um acidente. já se estava aguardando, era uma senhora muito idosa. Mas nós ficamos privados, inclusive, das notícias, né, do que está ocorrendo na nossa casa. Os familiares eles acabam nos preservando para que o julgamento possa ir até o final. Imagine no 7º dia, depois de 7 dias de um esforço dos jurados. Tem que parar tudo, não? Não. E pode parar? Não, dissolve o conselho de sentença. Vai ter que começar mas poderia, tudo de novo. o fato de a mãe do promotor morrer... Dependendo pode parar. Sim, você pode falar, dependendo. então está suspensa porque é uma coisa de força maior. Sim, é isso? imagine uma situação, vamos agora, né, dizer, não foi a mãe, foi um filho num acidente, por certo que, né, seria interrompido, ou mesmo que se fosse de um jurado, né, é realmente um motivo de força maior. Mas vejam a que ponto chega a dedicação de todos aqueles que participam ali daquele julgamento, né? A atuação do Dr. Cossenzo, maravilhosa, né? A da defesa também, mas a defesa conseguiu o afastamento de 2 qualificadoras. Que foram? Que foram o motivo e o recurso. Motivo qual? O que seria o motivo? O motivo era motivo fútil. Motivo fútil, eu não tá. tenho a denúncia para poder ver qual foi a descrição do motivo, né? Mas o motivo era fútil, o meio cruel também foi afastado, e o recurso, que só permaneceu o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, uma qualificadora, veja, um caso de repercussão. Então, eu não acredito, não, que, pelo menos da parte dos jurados, não houve ali nenhum viés machista. Não me recordo também quantos homens, quantas mulheres, né? Eu posso até para explicar o machismo. É porque, assim, não importa, ela matou. A ausência da interpretação de entender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Eu creio que os jurados tiveram ali isso? entenderam, né? Entenderam dessa forma, né? Não justificaram, mas conseguiram captar durante o julgamento a narração, a narrativa, né, da defesa, no sentido de saber quem era aquela mulher, de onde ela vinha, como as coisas ocorreram. Eles souberam explorar muito bem. Tirar 2 qualificadoras, afastar 2 qualificadoras num crime de tal magnitude, né, numa repercussão nacional, se não internacional, foi um feito muito grande para a defesa. E não estou dizendo que isso ocorreu por falha na acusação, de jeito nenhum, né? A acusação tinha ótimos argumentos. Não sabemos como foi a votação. Sim. Né? Pelo menos eu não me lembro e nem sei se eu tive conhecimento de como se deu a votação para o afastamento. Se foi apertado, se não foi, né? Se foi unânime, se não foi. Enfim. Então foi um feito, né? E ela foi condenada também pela ocultação, né, do cadáver. Né? Quanto tempo ela teria tido a mais de pena se essas 2 qualificadoras tivessem sido mantidas? Porque ela teve, eu acho que 15 anos, né? Foi o primeiro, acho que 19, depois caiu para 15. Eu até busquei aqui a Mas pena geralmente dela. É quanto? Ela, só para a gente ter uma ideia, né? Sim. 16 anos e 3 meses, essa foi a pena que ela recebeu ali no dia. Não. Depois com o recurso. Quando diminui, né? Porque acho que foram 19 anos. Quando reduz. E 1 ano e 2 meses e 1 dia pela ocultação do cadáver. Vejam, é interessante aqui como as pessoas... Ocultação, destruição e ocultação, né? Veja como a opinião pública, a mídia, deram uma importância muito maior para um crime cuja pena é extremamente inferior
ao crime principal, que é o crime de homicídio. Ontem nós jantamos a doutora Solange, o Ulisses, chamei o Ulisses por conta de Elise, eu queria que a gente conversasse também. E para nós foi surpreendente quando você falou, não, mas a ocultação de cadáver não é um crime tão grande. Gente, nós falamos, como não? Ela esquartejou. Você falou, não, daí você... Verdade. Não gente, o homicídio é muito mais importante. Aí tá aí, né? Tanto que são esses números, né? A ocultação é baixo, né? Ela tomou 1 ano por ocultação. 1 ano e 2 meses. Hoje, né, se eu destruir um cadáver e ocultar este cadáver, ou seja, se qualquer um de nós fizermos, cortarmos um cadáver da forma como ela cortou, ensacarmos e jogarmos no meio do mato, a nossa pena será de 1 ano, 2 meses, né? Talvez até menos, né? Eu preciso ver daí qual é a você não vai pena nem base. preso. Não, claro que não. Ontem nós todos É uma infração penal de menor potencial como ofensivo. Como assim não é uma coisa assim? Não, é que a gente ficava ontem assim... Aí eu fico até meio assim. É que isso é que foi utilizado... Na mídia, essa era a manchete. Mídia. E é claro que o Ministério Público se aproveitou disso também para impactar os jurados. Né? Então, vejam... Ela esquartejou. Ela, com sangue frio, foi lá e cortou. Demonstrou toda a crueldade, né? Até ontem também com Ulisses, ela foi cruel. Como que afastaram a crueldade? Ela foi cruel demais. Ela destroçou o cadáver. Eu falei, mas a crueldade não é nesse momento que se mede, né? Nós temos que medir a crueldade no momento em que ela executa o crime, que ela pratica. E mais, essa crueldade, ela precisa ser desejada. O que é ser cruel na prática de um crime, legalmente falando, né? É querer que a vítima padeça mais do que ela padeceria se eu me utilizasse de um outro meio de execução. Por exemplo, a faca é mais cruel que o revólver? Depende. Depende de onde eu dou a facada? Depende. Se eu desfiro várias facadas em várias regiões do corpo para que ela vá sentindo a dor de cada estocada, sim. Tanto é que o que fala o Código Penal quando ele descreve a qualificadora do meio cruel? O que ele fala? É que o meio cruel é aquele em que se utiliza fogo, veneno, asfixia, afogamento e qualquer outro meio que possa causar sofrimento à vítima. Crueldade que possa demonstrar. Então, o que o Código Penal, ele fala, né, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, né? É que, ao empregar o meio cruel, a sua pena será maior. Ele dá exemplos. Porque, veja, o que é muito importante as pessoas saberem é o que é praticar um crime? Qual conduta é criminosa? A conduta criminosa é aquela descrita na lei como sendo criminosa. Então, você estava contando que eles têm, inclusive, a forma de ser. O que a gente chama de princípio da legalidade. Não há crime sem uma lei anterior que o defina. Ou seja, é preciso que o legislador diga isto é crime, ponto. Certo? Então, quando ele fala do homicídio, ele diz matar alguém. Ele não vai dizer dar facada, dar tiro. Não, ele vai falar matar alguém. É uma conduta positiva, né? Ele não diz não matar alguém. Não, ele diz matar alguém. Tá. Aquele que matar alguém, tirar a vida de uma pessoa, seja de que forma for. Aí é homicídio, é isso? Homicídio. Então, nós temos aqui o modelo dado pelo Código e aqui nós temos a conduta praticada pelo ser humano. Se este modelo aqui está e esta conduta ela se encaixa perfeitamente como uma pecinha num quebra-cabeças, é um crime de homicídio. Se for, exemplo,
matar alguém, né? Quando nós falamos de alguém, é uma pessoa. Uma pessoa é aquela que tem personalidade jurídica. É uma pessoa, ela tem que estar viva. Porque se ela estiver morta, ela não é mais pessoa. Né? Ela não tem mais personalidade. A personalidade, ela se inicia com o nascimento, né? E se finda com a morte. Esse é um momento da personalidade. Né? Assim como uma pessoa jurídica, ela se inicia quando se constitui uma sociedade e se extingue quando nós dissolvemos essa sociedade. Nesse momento, há personalidade. Isso não quer dizer que nós não devamos respeito a um corpo de alguém que já teve personalidade. Sim. Também é defendido. Mas nós estamos falando de vida. Se eu praticar atos contra alguém que eu acho que está morto, mas não está, eu matei? Não. Não matei alguém. Não é alguém. Aquilo que ali está não é alguém. E a crueldade só pode ser colocada se a pessoa estiver viva. Sim, nós estamos falando de homicídio. Porque depois o corpo, se você pôs fogo, cortou, fez isso, na verdade você queria ocultar um crime, é isso? Ocultar, ou por você pode empregar isso motivo. Não como uma crueldade ao cadáver, mas sim ao não querer ser descoberto como assassino. Também, por qualquer motivo eu venho a destruir. É menor, ou seja... Sim, porque, na verdade, eu não estou destruindo a vida. O legislador quis assim. Né? Se eu arranco de dentro do ventre de uma mulher um feto com 7, 8 meses, né? Para que não gere polêmica o que eu estou dizendo aqui, e esse feto morre, né? Vamos dizer. Você matou uma vida, é um homicídio. Ele tem personalidade jurídica? Não, ele não nasceu. Eu pratiquei um aborto. Eu não encaixo a conduta na descrição da lei. Então, quando a conduta ela não se encaixa, ou ela não é aquele crime nenhum outro, ou seja, uma conduta que nós chamamos de atípica, não é típica, ou não é aquele crime, mas pode ser outro. Então, por exemplo, esse caso da mulher grávida que o marido esfaqueou ela com o bebê, tudo, o bebê não vai entrar como homicídio. Como aborto. O homicídio é a mãe. Sim. E o bebê que está lá dentro, ele cometeu um aborto. Uma única conduta, ele pratica 2 crimes. Um crime de homicídio e um crime de aborto. E outro detalhe, que foi aquilo que nós discutimos ontem à noite. Se eu mato uma mulher que está grávida, porém desconheço... Que ela está grávida, você não fez o aborto? O que ela está grávida? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho o domínio do fato. Você tem que ter conhecimento. Tudo eu tenho que ter conhecimento e tenho que ter vontade de praticar quando se trata de um crime doloso. Por isso que a crueldade, no caso da Elise... E veja... É claro, eu estava ali para prestigiar o Cossenzo, né, um tribuno do júri. Um espetáculo, porque foi um grande espetáculo, no bom sentido, porque um júri é um espetáculo. É um espetáculo em que há narrativas. Eu não gosto quando dizem que é um teatro. Ali ninguém está fingindo, né? No teatro as pessoas são atores vestidos de personagens. Uma persona, né? E ali não. Ali é um promotor, né, vestido de promotor, exercendo a atividade de defesa da sociedade. É um advogado vestido de advogado, exercendo a defesa dos interesses de um acusado. Entendi. É um juiz que está ali coordenando e presidindo os trabalhos. Então, ninguém ali está representando algo. Né? Todos ali estão muito focados na realidade, com visões diferentes, com maneiras diferentes de se expressar e de expor as suas ideias, sim. Uns falam mais alto, sim. Outros dão risada, outros ficam bravos. Mas isso não significa que ele está atuando. Ele está atuando, sim, mas não como uma persona, como alguém que é um autor extremamente importante para que se faça justiça.